Por que que tudo voltado a dados a gente não pode deixar para olhar uma vez por mês? Porque quando você olha uma vez por mês, você reage, você não previne. É exatamente o que a gente falou no começo da aula. Porque quando eu fecho o mês e eu vou analisar a métrica, o que que eu posso fazer para mudar o cenário anterior se foi ruim? Nada. Se eu tinha meta para bater, não bati, ok. Vira o mês. Aí ali eu tento dar um start do zero. Não pode ser assim. Vocês precisam olhar o negócio de vocês como uma meta, a meta que você tem no mês, seja de faturamento, seja de quantidade de alunos para crescer, seja de quantidade de cancelamentos aceitáveis que vocês vão permitir, seja de valor de ticket médio. Gente, vocês precisam ter isso no mês. O mês tem quantas semanas? Teoricamente, quatro. Então, eu vou pegar esse númerozinho que eu defini e vou dividir por quatro. Então, eu já sei qual é a minha meta semanal. E isso eu vou acompanhar o número uma vez por semana. É a mesma coisa da frequência do aluno. O aluno ele tem um plano dele, que nós estamos falando de frequência. Por que que eu falei que dá 10 dias, um mês é muito tempo? Porque um mês, esse cara já desconectou de você, se ele tá faltando a 2 semanas, pô, depois de 2 semanas você vai lembrar que esse cara tava fora da sua academia? Não pode ser. Crie uma rotina. Ah, toda segunda-feira eu vou olhar a semana anterior. Toda terça eu vou olhar a semana anterior. Ou seja, pega uma segunda e aí você analisa de terça a domingo. Aí na outra segunda, você segue a semana de novo. De segunda a domingo, né? Desculpa. De segunda a domingo, de segunda a domingo, de segunda a domingo. Porque aí você não deixa escapar. Se você não tem gente para olhar isso cotidianamente, como o Túlio já conseguiu organizar na academia dele, de extrair isso como forms e ele já identificar os nomes e agir rapidamente, e ela passou, eu sozinho aqui eu não consigo. Cara, uma vez por mês, senta 30 minutos e faz isso. Gente, é organização. Isso tem que criar na rotina. A rotina de vocês é o que vai fazer com que vocês consigam potencializar esse resultado e não permitir que o dinheiro e a oportunidade ela vá e ela vaze entre os dedos de vocês. Tudo que você pode fazer para aumentar a esfera de contato com o aluno é bom. Você só tem que equilibrar para não ser aquela pessoa também para ficar enchendo o saco. Tipo assim, que eu digo que tem aluno que fala, nossa, meu Deus, fica me mandando tanta mensagem já tá me enchendo o saco. É muito importante você conhecer o seu público. Aí, por exemplo, você vai parar e pensar, e ela, ele colocou para mim que vai 3 vezes na semana. Só que nem sempre esses dias são fixos. Então você precisa conhecer tão bem ele a ponto de você lembrar e saber exatamente o dia que ele vai e a hora para você mandar mensagem. Isso aqui que você está colocando, Edielso, eu sugiro muito mais de você ter um grupo de comunidade da academia forte e um grupo engajado. Porque no próprio grupo você consegue fortalecer isso. Porque as pessoas, gente, que vai para academia, elas vão treinar, a gente já até falou um pouco sobre isso aqui, elas ficam pelo ambiente, elas ficam pela comunidade, elas ficam pelas pessoas que elas se conectam, não necessariamente pela técnica. É porque às vezes ali vai ser o momento dela de distração, é o momento dela de conhecer gente nova, é o momento dela de repente estar ali no movimento, né, turma feminina, eu quero conhecer outras mulheres, e de repente se eu passei por alguma questão, né, pessoal, traumática, eu poder me conectar com outras mulheres, estar próximo de outras mulheres que também possam ter passado por isso e que estão aprendendo a se defender. É isso. Então, quando eu crio dentro de um grupo que eu engajo essas pessoas, eu automaticamente cada vez mais vou querer estar naquele ambiente. O grupo de comunidade diz muito sobre isso. Por isso tem as estratégias de foto, né, de tirar foto das turmas, mandar no grupo. Por quê? Porque as pessoas vão se envolvendo. Às vezes ela conhece pessoas no grupo por nome, quando ela vê a foto, se a pessoa marca ou comenta alguma coisa, ela descobre quem é quem, porque ela começa a conectar nome com a pessoa. Tudo isso, gente, pode parecer bobeira e detalhe. Mas com uma pessoa que trabalha com a experiência do cliente, experiência do aluno, eu posso falar para vocês, a experiência ela está no detalhe. E quando você perde um aluno, você perde pelo detalhe. Porque, pelo que você considera detalhe, mas que na jornada é importante. É você chamar um aluno não pelo nome dele, chamar por um apelido. Eu já tive essa experiência. Eu fui fazer check-in em algum lugar, eu viajando, fui fazer um treino em algum lugar, e o professor, o coach, ele tinha um hábito de chamar as pessoas, como é que é mesmo, cara? Não era coisinha, não, garota. Ô, garota! Cara, a primeira vez que ele falou, ô, garota, eu fingi que não era comigo. Eu falei, não, não é possível que ele tá falando comigo. Eu pensei comigo, né? Eu falei, não, não é possível que ele tá falando comigo. E fiquei na minha.
Daqui a pouco ele chamou de novo. Na segunda vez que ele veio e falou pra mim, ô garota, pega não sei o que e tal, eu virei pra ele, olhei bem na cara dele e falei, o meu nome é Yalabá. E virei as costas e fui fazer o que eu tinha que fazer. Depois, ele percebeu. E aí ele veio se desculpar. Ah, desculpa, é que eu tenho o hábito de me relacionar com as alunas aqui e chamar todo mundo de garota. Não é pejorativo e tal, é uma forma que eu chamo elas. Eu falei, tudo bem, mas meu nome é Yalabá. Tu nem me conhece, pô. Eu só falei isso pra ele. Entende como a gente tem que conhecer o nosso público, como os nossos professores que representam a nossa academia precisam estar alinhados com o que a gente busca, e a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala. É porque eu era esporádica, mas se eu sou da cidade e fui lá fazer uma aula pra conhecer, eu não ia voltar mais. Com certeza. Lá é um local que eu não treinaria. Porque se na primeira aula o cara nunca me viu na vida, me trata assim, imagina eu que eu virar aluna, que ele criar relação comigo. O que que esse cara, de que maneira que ele vai me tratar? Vocês entendem? Ainda mais, gente, num cenário, eu e o Marcelinho, um pouco antes da aula, a gente estava conversando muito sobre isso, né? Sobre o contexto da sociedade como está hoje. A gente está num cenário onde está tudo muito vulnerável. Então a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente conduz tudo, em como a gente conduz essa relação. Então, isso que nós estamos trazendo para vocês é uma maneira de profissionalizar o cuidado. É uma maneira de como vocês construírem isso. O mercado, a moeda de ouro do mercado para os próximos anos em relações comerciais é a confiança. A moeda de ouro para os próximos anos no mercado é a confiança. E como que a gente consegue ter a confiança de alguém? Como que você conquista a confiança de alguém? Eu só confio em quem eu me conecto, correto? Eu só confio no Marcelinho porque eu me conectei com ele. Nós geramos uma conexão, nós geramos uma proximidade, nós geramos uma frequência de contato. Só que isso também só foi possível por quê? Porque antes disso, a gente precisa se relacionar. Eu preciso conhecer ele, preciso conversar com ele às vezes. Ele precisa me ver, eu preciso ver ele, a gente precisa falar. Então, a gente se relaciona para se conectar e a gente se conecta e adquire confiança. Por que que eu estou falando isso? Porque quanto mais vocês se permanecerem ativos no relacionamento com os alunos de vocês, vocês vão se conectar e vocês vão ganhar confiança. É o ápice, né? Como o Cavaca sempre fala muito pra gente, por exemplo, pra quem tem turma Kids, quando faz aquelas noites do noite do pijama. Vocês concordam? Provavelmente deve ter gente que tem filho aqui, que tem filhos, etc e tal. A que ponto você, enquanto pai ou enquanto mãe, te levaria a permitir com que a sua filha ou seu filho durma fora de casa e durma em um outro ambiente? Vocês entendem o nível de confiança que tem que ter? O nível de confiança é muito absurdo. É isso, nisso aqui que vocês têm que chegar. Então, os pais, quando vocês, né, quem tem turma Kids, que você promove um evento desse, de pijama, que os pais autorizam os filhos a irem dormir lá, que vai ficar numa sexta-noite, eles vão buscar no sábado de manhã, gente, vocês atingiram o ápice da confiança absurda com o cliente de vocês. É isso aqui que vocês têm que buscar. Porque para um pai e uma mãe, né, tô falando que pai, tô falando pai e mãe, tá? O que eles têm de mais importante é a vida do filho. Cara, ele tá entregando a vida do filho dele para você. Como eu acabei de falar, mediante um contexto de sociedade o qual a gente está enfrentando N coisas atualmente. Então, para a pessoa fazer isso, é porque você soube construir muito bem essa jornada que a gente está falando. Assim como o marido, que de repente, poxa, para a esposa se sente confortável dela ir treinar no ambiente. Então, todos esses detalhes que a gente está falando aqui sobre acompanhar a rotina, conhecer o aluno, saber frequência, me relacionar, me conectar, é para isso daqui. Vocês podem ter certeza que essas pessoas vão ser as maiores defensoras de vocês. E é isso que vocês conquistam quando a gente se relaciona com o cliente. Ele que vai me vender, eu não preciso vender. Quem vai me vender é o meu próprio aluno. Conectem com o cliente de vocês, com os alunos de vocês pelo nome. Isso é o que faz muito e faz o negócio de vocês darem muito resultado. Quando eu tive no meu box lá de CrossFit, eram quase 200 alunos. Eu sabia o nome de todo mundo, onde todo mundo trabalhava, o que eles faziam. E era ali. O meu papel na academia era conversar com eles. Porque eu dava aula, era estar na recepção para conversar com todos os alunos, porque eles conectavam. E ali a gente gerava uma relação próxima de confiança. E é o que fazia eles mesmos venderem meu próprio produto. Esse ponto aqui, esse erro central, é o que a gente não quer que vocês cometam. Porque, gente, isso aqui é o básico que qualquer academia deveria fazer.
Por que que hoje o mercado, as pessoas falam tanto em faça pelo menos o básico, ou faça o básico bem feito? Porque nem o básico a grande maioria faz. A grande maioria não faz nem o básico. Então, quem faz pelo menos o básico já está à frente de pelo menos 50%. Porque a maioria não se preocupa em fazer o básico. Então, vocês que estão conseguindo aqui adquirir esses conteúdos com a gente, né, que a gente está fazendo isso aqui periodicamente, com vocês toda segunda-feira, é para poder trazer essa clareza de visão para vocês, para vocês entenderem, cara, o que que eu posso fazer de diferente? De que maneira eu consigo fazer essa conexão com o meu aluno? De que maneira eu faço essa frequência para eu sair do óbvio? Ou que eu estruture, que eu profissionalize a minha academia?